Fala, galera jovem da APAC, que bom que você está aqui com a gente no segundo episódio do nosso Pega a Lição, o seu podcast semanal da lição da Escola Sabatina Jovem. Isso mesmo, todas as sextas-feiras, às 9 da noite, nossos episódios são lançados aqui no YouTube da Associação Paulista Central. Você não pode ficar de fora. Mas antes da gente dar continuidade ao nosso programa, roda a vinheta. Muito bem, que bom que você está aqui de volta conosco. Está passando na sua tela agora as nossas redes sociais. Isso mesmo. Então vai lá, clica em seguir, apoia a gente, divulga para os seus amigos, porque quando você apoia a gente nas redes, você nos ajuda no nosso ministério virtual que ocorre aí no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as nossas redes dos jovens da APAC, tá bom? Mas esse trimestre nós estamos estudando a lição da imortalidade da alma e a cada episódio eu recebo aqui um time abençoado. Nesse segundo episódio nós estamos recebendo uma galera lá da terra de Limeira. Eu estou aqui com meu amigo Pastor Natanael. Tudo bem, Pastor Natanael? Tudo bem, Pastor Gabriel. Boa noite a todos aí, galerinha do Pega a Lição. Você que vai estar assistindo à noite, de manhã, durante o dia. Uma alegria estar com vocês aqui, viu? Tamo junto. Que maravilha, Pastor. Muito bom recebê-lo. Você está trazendo aqui alguns líderes lá do seu distrito. Justamente. Quem é essa galera que você trouxe aqui junto? Estamos com o David aqui e com Yasmin. O David, ele é na área de TI, trabalha nessa área há algum tempo já, programador, um menino muito especial. Com a Yasmin, que é sua esposa, casada recentemente, tem lua de mel ainda, né? Yasmin é enfermeira, não atua na área, a não ser que eu me dê aquela coisa do David aí, com muito carinho aí e amor, né, David? Que bênção, que bênção. E, David, como é que você está? Olá, feliz sábado a todos. Boa noite, pastor Gabriel. Eu estou muito feliz, graças a Deus. Estou muito bem aqui com minha esposa, não tenho do que reclamar, ela sempre cuida de mim, então, graças a Deus por isso. Que bênção. Yasmin, como é que você está se sentindo hoje? Você está bem? Graças a Deus, tudo bem, só agradecer mesmo. Que bacana, acho que todo mundo ficou curioso. Quantos tempos de casamento vocês têm? A gente casou em 2021, né? Um ano e meio, mais ou menos. Ah, tá recém-casado ainda, lua de mel ainda. Só na alegria, só na bênção, não é? Que maravilha, então, pessoal. Que bom. Vocês vêm lá do distrito do Morro Branco, né? Um distrito que tem uma boa representação de jovens lá, faz um trabalho social. Hoje, o pessoal que assiste a gente sabe que a gente vai vestindo a camisa conforme os projetos. E hoje a gente está aqui de Caleb, né? Isso, porque lá tem uma missão Caleb muito forte também, né? Isso, pastor Natanael? Muito forte, atuante, o pessoal vibra. Na pandemia, a gente percebeu que lá no Morro Branco, os jovens fizeram a diferença, pastor. Que bênção. Atividades inúmeras foram feitas ali. Que maravilha. A gente trouxe um pouquinho dessas atividades, né? Vamos ver. Tá ali na nossa tela, ali, um pouquinho das fotos ali. Você pode contar pra gente o que está acontecendo? O pessoal de casa vai estar vendo também. A primeira foto ali, vocês podem observar o pessoal ali fazendo serenata com violão, foram nas ruas sexta-feira à noite e cantaram para as pessoas, para os jovens que estávamos animados. Foi um trabalho muito interessante e muito bacana. Que legal. Tem uma outra fotinha ali que o pessoal tá ali, ó. Acho que tem até um desbravador ali no meio também. Justo. Tem Caleb ali também. Caleb, desbravador, ali Marmitex, as quentinhas, famosas quentinhas, né? Olha só. Moradores de rua, recebendo ali uma quentinha, uma água, uma oração. Foi uma atividade muito bacana que fizemos então, ali fizeram também. um trabalho de assistência social ali com a galera? Justamente. Tô vendo ali o Renatão lá de Limeira também. Um abraço pro Renato, meu amigo também. Ele tá com um sanduíche na mão. Não sei se ele deu uma mordidinha no sanduba ali ou se ele entregou, mas tá com o pessoal ali animado, fazendo o trabalho. Que legal, que bacana, né? Aí numa praça da cidade. Esse dia aí foi o dia que nós lançamos o Inário Jovem, com os Calebs. Olha, tô vendo uma galera ali de Caleb ali na frente, ali, né? Eles apoiaram 100%. Foi muito lindo na igreja. Inclusive, você esteve conosco lá, né? Tive com vocês esse dia, foi uma benção esse programa, realmente tinha bastante gente lá, uma benção. Mais uma vez, os Calebs fazendo a diferença ali. O que eles estão fazendo ali agora, pastor? Ali foi uma gincana que foi feita ali no Sala das Dores, onde o pessoal arrecadou alimentos ali, fizeram algumas equipes e foi arrecadado muitos alimentos ali para o pessoal carente. Foi uma benção também. Que legal, que benção. Olha só, é bom ver a juventude fazendo trabalhando, a diferença, atuando, trabalhando, né? É um ministério importante. Exatamente. Se você não é Caleb ainda, fica ligado, porque a missão Caleb é muito forte aqui na PAC e você vai ter a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém sendo um Caleb. Logo vem novo projeto por aí e nós contamos com você. Mas, galera, a gente já falou um pouquinho, já conheceu nossos convidados aqui e está chegando a hora da gente estudar a lição. Então, pastor Natanael, por favor, nos conduz em oração para nós iniciarmos o estudo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento de recapitularmos, darmos a lição tão importante, que o seu Santo Espírito nos dirija, nos conduza, para que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Permaneça conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Galera, lição 2, tema muito bom desse trimestre, que é o tema da imortalidade da alma. É muito comum a galera ter medo de fantasma, né? Ter as lendas por aí. O pessoal fica com medo de escuro. A gente, quando é criança, acha que vai ver alguma coisa e outra. Tem muitas lendas populares por aí, mas essa lição vem esclarecendo o que acontece com as pessoas quando elas morrem, não é isso? E uma coisa importante, pastor Gabriel e amigos que estão assistindo a gente aqui, é que Hollywood, nos últimos tempos, triplicou o conteúdo de filmes, de séries sobre essa temática. Por isso que é importante você que está em casa estudar a sua lição, pegar a lição mesmo com afinco, aproveitar, estudar a Bíblia, para que você não seja pego de surpresa com essas teorias que vão chegando sorrateiramente, contaminando nossa mente. Né? Importante, Exatamente. a lição é importantíssima. Essa brilhante. lição é muito importante, né? Por isso que a gente fala assim, pega a lição, pega a visão, então você vai aprendendo aqui. E na lição 2, a gente veio trabalhando aí algo lá do princípio. Como que surgiu esse pensamento, essa divisão entre corpo e espírito. E aí a gente começou vendo ali, não sei para quem gosta de história, mitologia grega, né? David veio falando lá de Sócrates, veio falando de Platão, e como é que surgiu, né? E a gente tem algumas diferenças de pensamento. Queria que vocês começassem aí dizendo para a gente, assim, existe uma diferença de pensamento? O pensamento grego, ele era muito diferente? Qual era uma característica do pensamento grego aí? Para a gente deixar a nossa galera um pouco já contextualizada, para a gente estudar de fato o assunto. O interessante aqui, antes do David falar, as palavras, elas importam. O nosso pensamento, ele é formulado pelos nossos conceitos. Então, temos a palavra chamada cosmovisão, que é algo muito importante. O pensamento hebraico, bíblico, ele é um pensamento, né, voltado para a experiência. Então, o pensamento hebraico, ele é voltado para a experiência. O pensamento grego é mais da filosofia. É algo que dá experiência, mas uma experiência mais conceitual. E tudo isso está linkado com uma lição desse trimestre agora, com a nossa segunda lição. Dentro do pensamento hebraico, a experiência ela é importante, o uso. Né? Agora, no pensamento grego, é filosoficamente conectado com os termos. Isso desde Platão, de Aristóteles ali, toda aquela academia filosófica que fomentou um pensamento que permaneceu na cultura grega para a romana e entrou no mundo helenístico para a cultura hebraica. E, em alguns momentos na Bíblia, você vai perceber que há uma contaminação do pensamento helenístico grego na cultura hebraica, principalmente no Novo Testamento. Então não existia esse pensamento de separação de corpo e alma. Isso é uma coisa que veio dos gregos ali, né? Justamente. A gente até encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vou ler para a galera que está em casa. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então a Bíblia vem falando que o homem era uma alma vivente. Eu costumo dizer para as pessoas que ele era de carne e osso, falava, andava, respirava e pensava. Então Adão ali, um ser humano completo, era uma alma vivente. Não existia esse contexto de separação. Tem o corpo físico e Deus vem e coloca a alma aqui dentro para preencher esse corpo. Né? Isso é algo que surgiu do pensamento grego, né? E aí, vocês veem alguma consequência desse pensamento, dessa separação dessas palavras aí? O que vocês acham? Primeiramente, a gente tem que observar aqui, né, que a gente deve observar o que foi escrito ali no Novo Testamento de acordo com o que os escritores idealizavam, né, o que eles tinham como base, né? E o que eles tinham como base era a própria Bíblia, né? Era a Bíblia deles. E quem que era a Bíblia deles, né? Era o Antigo Testamento, era o que eles tinham ainda naquela época, né? O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E para a gente entender bem o significado dessas palavras, então a gente tem que usar a base que eles usaram, né? Que era o Antigo Testamento. E aí, para isso, a gente precisa entender o significado dessas palavras aqui no Antigo Testamento, né? Então, a gente não deve se orientar, se embasar com o pensamento filosófico grego, né? Mas sim com o pensamento dos cristãos que escreveram ali o Novo Testamento. E algo muito interessante, pastor Gabriel e amigos jovens, a Bíblia ela apresenta uma proposta. A filosofia platônica e neoplatônica é totalmente diferente. É uma oposição, é um antagonismo. Na Bíblia, quando o mundo é formado, no capítulo 2, Deus apresenta um boneco, fôlego de vida, alma vivente. No platonismo, tinha ali a dicotomia entre corpo e alma. O corpo era mau, o corpo material era ruim, e ele era a prisão da alma, que é uma coisa pura, algo bom. Quando a pessoa morria, então, essa alma se desprendia do corpo
E se ela fosse uma boa alma, ia para o Campos Elíseos. Se fosse uma alma ruim, aí ela ia para um outro lugar, do Hades. E isso entrou na cultura romana e na cultura hebraica também no começo. Mas a Bíblia apresenta um outro caminho, uma outra proposta. Desde o seu início, na primeira página da Bíblia, já apresenta ali a questão do corpo, a questão do fôlego de vida, sendo uma alma vivente, uma totalidade imparcial, não há uma divisão aqui, né? É um ser único, que não há um ser que tem fora da gente uma entidade etérea. Quer dizer que, apesar de nós termos aí mente, corpo físico e a parte espiritual, nós somos um só. Nós não somos três partes, nós somos integral. Acho que isso vai de encontro ao que o David falou aqui. Algumas pessoas pegam as palavras na Bíblia em português e elas já vão direto interpretar o que está em português. Claro, foi traduzido para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Mas é muito interessante quando a gente volta no texto original, para a gente pegar os significados da palavra no texto original, até porque alguns idiomas têm palavras que não conseguem se traduzir para outros idiomas, né? E aí a gente tem algumas referências aqui, algumas palavras diferentes que o pessoal de casa começou a pensar assim, nossa, nunca ouvi falar essas palavras, nunca vi isso aqui no hebraico, como é que é isso aqui, como que funciona, né? E a gente tem algumas palavras aí, nefesh, ruá, neshama. O que são essas palavras, pessoal? Vamos começar pela palavra mais comum, acho que muitas pessoas de casa já conhecem essa palavra. Vamos começar pela palavra nefesh. Pastor Gabriel, só voltando um pouquinho antes ali, você falou algo muito importante, da questão da totalidade. Nós temos, como ser humano, a totalidade integral em dimensões diferenciadas. O intelecto, a mente e a parte espiritual. Sim. Isso é importante saber, porque essa parte integral ela é indivisível no sentido do ser humano, mas ela tem dimensões de crescimento diferenciado. A pessoa que investe na parte física, ela vai crescer, ela vai ter ali aquele que os jovens estão buscando hoje, né? Ficar fortes, né? Quando você investe na parte mental, você vai ler, vai estudar, fazer faculdade. Na parte espiritual, agora, você que está estudando, pegando a lição, você está investindo nessa dimensão. Então, é uma totalidade integral em 3 dimensões diferentes. É muito distintivo de termos uma alma, né, que está fora de nós, ou até mesmo aí a questão do corpo e da alma. Pastor Natanael, seu comentário sobre uma vida integral é realmente muito pertinente. Agora nós vamos aqui a essas palavras do hebraico aqui, o David. Você tem uma interpretação aí, elas são interessantes, né? Vamos começar pela primeira palavra ali, nefesh. Nefesh é a palavra bastante utilizada ali no Antigo Testamento, né, que é traduzida muitas vezes como alma, mas que representa ali como vida, né, pessoa ou até mesmo corpo, né? E é muito importante, né, inclusive o pastor perguntou, o que é que a gente entende sobre esse entendimento de vida, alma, sair do corpo, esse entendimento e o entendimento de uma vida integral, alma, espírito e corpo, né? Por que isso é importante a gente estudar, né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente vê Deus falando que a gente é uma alma vivente e depois a gente começa a ter uma cabeça de que a gente tem uma alma vivente, a gente vê ali um antônimo de ideias, né? Uma negação do que Deus falou, e isso é muito perigoso, né? Mas voltando para a palavra nefesh, né? A gente entendendo o significado da palavra nefesh e inclusive outras palavras em hebraico que estão ali no Antigo Testamento, a gente pode entender realmente o significado do que é falado ali muitas vezes no Novo Testamento, que às vezes dá ali uma brecha para ser mal interpretado, né? Mas isso é muito perigoso, porque a Bíblia ela fala da existência dessas palavras, mas ela não dá a ideia de que cada um desses elementos é independente um do outro, né? Não fala que a alma ela tem uma consciência ou o espírito ou somente o corpo, mas a união dos 3, né, é que gera em si a vida, a consciência, né? Então a gente é dependente, como se fosse energia e uma lâmpada. Uma lâmpada para ela estar funcionando, ela precisa ser a soma da lâmpada conectada a energia elétrica e a energia para ter a luz. Então a luz seria, no caso aí, fazendo uma analogia, a alma, o ser vivo, né? Basicamente é isso, a palavra nefesh, alma. Então o contexto ali, pessoal, é de que nós somos, como disse o pastor, integrais e todas as nossas frentes estão dentro e formam a alma vivente, como você falou. Então Adão, quando se fez alma vivente, falava, andava, era consciente, respirava. Não é porque tinha algo dentro dele, um fantasminha, né? Que nem acho que vocês já viram o Gasparzinho, fantasminha camarada, né? Morreu o corpo, ficou a alma por aqui vagando. Não, o conjunto completo vivo, integral. Uma pessoa que fala, anda e respira, integral, consciente
isso é uma alma vivente. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Inclusive, a palavra fôlego, né, que vem ali, é um dom, um presente. É como se nós tivéssemos aqui a eletricidade. Nós temos uma lâmpada, é um exemplo muito comum já. A lâmpada sem os prótons e os nêutrons, ela é só um aparelho de vidro. Mas quando você coloca a mão no interruptor, a condução elétrica ela passa e tem luz. É mais ou menos isso. Uma lâmpada apagada é o corpo inerte, era o boneco Adão que estava ali. Inerte. Quando Deus sopra o fôlego, que é a vida, ele se torna o quê? Alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Inclusive, Genésio, que era um grande dicionarista hebraico, né, ele coloca aqui que essa palavra ela está ligada com o fôlego, está ligada com o espírito vital, que é o ser humano. Né? É a mesma palavra no grego, que é psique, do latim anima. É a mesma palavra que se conecta com essa primeira palavra que o texto bíblico cita. Sim, interessante ali que Deus não chega com a consciência pronta de Adão e fala assim, vou encaixar aqui essa consciência aqui, né? Deus sopra o fôlego e Adão passa a ter vida, então ele vai montando sua própria consciência, vai aprendendo, vai sendo ensinado, vai formando suas memórias, suas lembranças, né? Vai sendo construído ali dentro da sua vida. Ser Adão. Né? O ser Adão. Antes não existia o ser Adão, a consciência não existia ali, né? Ele sai perfeito das mãos do Criador e com um universo de coisas para aprender. Desenvolver o intelecto, desenvolver a parte física e a parte espiritual, na dependência de Deus ali, né? É interessante que a gente encontra aqui no texto de Jó, capítulo 27, versículo 3, Jó diz assim: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Então a gente encontra aqui em Jó 27, versículo 3, que diz: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Ou seja, Jó fala que enquanto ele tiver a vida e o ar que ele está respirando, o sopro de Deus ali no nariz dele. É uma referência, remete ao Gênesis, meninos. O que vocês acham? Com certeza, Jó ele está retomando o que foi colocado em Gênesis, dessa questão do presente do fôlego, que é o fôlego dado por Deus. Quando aquele boneco Adão estava ali, o fôlego foi o start, foi a centelha divina que fez aquele boneco ressurgir. Então, ele está colocando isso aí mesmo. Eu, como Jó, enquanto tiver o fôlego, terei vida. Simples assim. Quer dizer, então Jó, que não tinha acesso nenhum a pensamento grego, a todas essas mitologias, Jó que conhecia e temia a Deus, o pensamento de Jó era que ele tinha vida e quando ele fosse, o ar fosse retirado, o fôlego de vida fosse retirado, acabou a vida dele. É isso? Então, e se você parar para observar bem aqui, como você leu, né? Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Então, assim, o que é vida, né? No caso aqui, enquanto em mim estiver a minha vida, vida no caso alma, né? E o sopro de Deus. Então, como eu tinha falado antes, né? O corpo, que é a vida, a alma, né? O corpo e o espírito, o sopro de Deus. Né? Então, o fôlego que Deus dá, né? Ele simplesmente está dizendo o que aqui? Enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, nunca os meus lábios falarão injustiça nem a minha língua. Quer dizer, se a gente fosse traduzir abertamente para a linguagem de hoje, enquanto eu estou vivo, ou seja, enquanto Deus me permite viver, porque uma vez que Deus não me permite mais, ou que chegar ao final dos meus dias... Enquanto eu tenho fôlego... Enquanto eu tenho fôlego, eu não vou pronunciar nada contra Deus. Exatamente. Então, nós podemos concluir que uma alma vivente, para recapitular para o pessoal de casa, uma alma vivente é aquela que fala, anda, respira, já repeti isso aqui algumas vezes, né? E ela vive enquanto tem fôlego de vida. Uma vez que acabou o fôlego, acabou. O importante, pastor Gabriel, a gente lembrar o seguinte, quando que isso mudou dentro do contexto bíblico e dos nossos tempos aqui? A partir do momento em que os pais da igreja, Tertuliano, né? Orígenes, Agostinho e também Tomás de Aquino, eles vão beber, ou seja, eles vão estudar, eles vão ler os livros de Tomás de Aquino. Ele pegou muito platonismo, ele leu Platão, ele leu Aristóteles, e eles trazem essa tradução de alma. E aí, nas nossas traduções das Bíblias, aí a palavra alma surge. E, nesse contexto, no século IV, V, até o século XII, mudou totalmente o pensamento cristão. Mas, na Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, não há nenhum restício de dúvida no texto original com relação a essa dubiedade do corpo humano. A alma vivente é o ser humano. Agora, infelizmente, foi colocado isso, né, do platonismo, do paganismo, e esta crença fundamental, né,
de que o homem é uma alma vivente, ela, ao longo dos anos, foi sendo minada, chegando aos nossos dias aí, abertamente, com quase 95% da cristandade, acreditando numa alma imortal. Quer dizer, então, que no Antigo Testamento, quando Israel era uma teocracia, e eles têm ali os maiores profetas, os 39 livros que foram escritos, não existe indício nenhum de uma alma que morre, vai direto para algum lugar, céu, inferno, limbo, não existe isso. E no Novo Testamento, na cultura de Cristo também, a gente não encontra indícios, então, de imortalidade da alma. É isso, meninos? Justamente, nós temos muitos textos, né? O David pode até citar alguns depois ali. São vários textos que colocam ali bem claramente a questão do corpo, a questão da totalidade, a questão integral. E não há nenhuma margem de erro dentro do texto bíblico para essa questão. Agora, esta palavra, quando foi colocada como alma, nas traduções que nós temos hoje, ela causa uma grande confusão. E está totalmente contrária ao que nós preconizamos na Bíblia. É paganismo, é neoplatonismo que está no texto. Eu acho que a dificuldade também é que quando a gente vai ler o texto, assim que a gente lê a palavra espírito ou alma, a primeira impressão que a gente tem é a nossa interpretação de espírito e alma. Então, a gente pensa que é algo sobrenatural, algo místico. E aí, a gente tem muita dificuldade de entender justamente por causa da questão da tradução. De acordo com a tradução, até eu estudando eu e meu marido em casa, a gente percebeu que, dependendo da tradução, a gente consegue ter a referência correta. De alma, está lá, a referência pessoa. E, às vezes, Quando você pega a referência bíblica para a tradução, você vai conseguir respaldar realmente o que é o Sim, sentido de alma. sim, isso Agora, se mesmo. você pega a interferência cultural do mundo, dos filmes e de outras coisas, você vai ter outra visão. Né, Yasmin? Que é o que você está falando. A gente pega todo aquele ambiente do século que a gente está vivendo, aí você lê o contexto alma, espírito, você já pensa num fantasminha, em algo que saiu do corpo, mas, na verdade, essa construção Sim. já é uma construção baseada numa mentira. sim, E, inclusive, pastor Gabriel, o primeiro tradutor em português, João Ferreira de Almeida ali, ele traz o conceito de alma já conceituado com o catolicismo. Vocês vão ter a lição sobre o inferno daqui a algum tempo, vocês vão Sim. perceber que está tudo alinhado. E a tradução nova, por exemplo, a nova tradução da Bíblia, né, que tem, inclusive, aqui na lição, coloca ali a nova tradução internacional, versão internacional, coloca vida, Sim. traduz como vida, não traduz como alma, que é a tradução mais próxima do original. E aí você vê o que a Yasmin falou aqui agora, o conceito de Hollywood, o conceito das séries, dos filmes, dos desenhos infantis, já está formatando a ideia de que realmente o ser humano tem uma alma. Sim. E o texto bíblico, então, é maculado por conta da tradução. Esses dias saiu um filme recente da Disney Pixar agora, Soul, né? Um filme que tem ali uma historinha de uma alma, né? Eu não cheguei a assistir, mas fez muito sucesso esse filme, né? A gente veio recentemente, alguns anos atrás, uma animação que saiu do Rei Leão, que já é um filme antigo, mas que o Simba vai lá e encontra, bate um papo com o pai. Então, tudo isso vem sendo forjado Há muito tempo. há muito tempo na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a tomar isso como uma verdade. Só que o fato é que quando a gente volta para a Bíblia não traz essa referência. E eu acho que é muito importante quando a gente entende a formação do homem, né, como a gente está vendo aqui, o homem como um ser integral, e a gente começa a perceber que essa dicotomia ou essa separação é algo que foi o mundo que formulou. Porque na cabeça de Deus, quando Deus criou o ser humano, ele não fez em 3 partes. Ele completou um homem ali de forma integral, né? E até a Bíblia vem falando sobre isso. Eu separei um texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que se chama, o título é O Voto do Apóstolo. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante esse texto, pastor, porque quando o apóstolo ele destaca em 3 partes, parece corroborar o pensamento que existe na atualidade de que somos divididos em 3 partes. Mas é isso mesmo que o apóstolo queria dizer, pastor? Não, ele quer dizer que o crescimento, que o desenvolvimento, ele acontece em 3 dimensões. O ser humano, ele é único, só que ele tem 3 dimensões de crescimento, 3 dimensões de desenvolvimento, assim como Jesus ali no texto, né? Logo ali em Lucas, Cristo crescia em graça, sabedoria, diante de Deus, Estatura e graça. estatura, porque nós temos que investir em 3 áreas. Você que está aí, jovem, tem que fazer exercício físico, tem que ficar fortão, tem que ficar fortão. Ou pelo Tem menos que evitar o evitar o sedentarismo, sedentarismo, né? E precisa estudar também, ter o diploma, não só por ter o diploma, para estudar o intelecto, mas também a parte espiritual. É nesse sentido que Paulo ele coloca aqui. Paulo era um estudioso, Paulo sabia de muitas coisas. Ele entendia que na cultura hebraica, na educação, deveria ter esse desenvolvimento nessas 3 áreas em harmonia.
E essa harmonia que ele cita no texto dele. Não, e interessante, pessoal, que a gente não tem dificuldade de separar o mental, o intelecto. Eu sei que é uma parte da minha vida, faz parte de mim, eu tenho que investir, eu tenho que estudar, eu tenho que ter minha carreira, eu tenho que correr atrás da minha profissão. Não tenho dificuldade com isso. Aí a gente vem para a parte física. Cara, eu preciso correr atrás de ter uma boa saúde. Todo mundo entende isso. Alguns fazem crossfit, outros fazem academia, outros correm, outros pedalam, outros nadam. Todo mundo entende que tem a parte física. Mas na parte espiritual, a gente separa como se fosse outra frente, né? Não faz parte da minha vida, isso aqui está separado, é minha alma que está aqui dentro, mas é algo que sai. E ali, eu ainda, além de atribuir a ideia de que minha alma pode sair de mim, ainda vou atribuir essa alma à imortalidade. Calma aí, somos ou não somos mortais? Sabe, na lição 1, que vocês já estudaram semana passada, ela retoma a questão da mentira do inimigo, né? Não, você não vai morrer, vai ali, eu comi o fruto, estou aqui tranquilo, até estou falando. Aí, retomando a Gênesis 1 e 2 ali, a queda do homem, a mentira que foi cravada pelo inimigo é a mentira que, ao longo dos anos, pastor Gabriel, Yasmin e David, ele tem sido recontado com outros rostos e com outros atores agora. Né? Essa roupagem de que você não vai morrer, que você é imortal, que tem a reencarnação, e cada um vai buscando no espiritismo, vai buscando nessas teorias que são contra a doutrina bíblica, para reafirmar que tem outra chance. Ah, não, você não morreu, você pode buscar, você pode voltar, a sua alma está livre agora, que são doutrinas que não são bíblicas, não estão no texto bíblico. E é uma mentira gostosa, né, pastor? Imagina. Acolhedora para alguns. Confortável, né? Saber que eu não vou morrer, não vou deixar de existir nunca, jamais. Embora Deus tenha dito, certamente morrerás, né? E aí é que é onde o pessoal mais coloca crédito, é onde Hollywood vai investindo mais, é onde as pessoas gostam, se sentem confortáveis, né? Poxa, e aí então a gente está ensinando que a gente não tem essa imortalidade. Que triste. Que triste mesmo, né, David? A gente encontra aqui, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, me lembrei de um texto, que até a lição falou isso, na lição, que é o texto de Eclesiastes 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando a gente fala sobre o corpo voltar para a terra, todo mundo entende. Agora, quando fala assim que o espírito volta para Deus, está falando o quê? A minha consciência já vai direto para o céu? Ou já vai direto para algum outro lugar, para o inferno, como as pessoas dizem? Ou vai para o limbo? Acontece alguma coisa disso? O que acontece comigo exatamente quando eu vou morrer ali, pessoal? O que acontece? O corpo voltou para a terra. E o espírito? O ar que eu respiro, o fôlego de vida, foi para onde? O que aconteceu? É como você mesmo acabou de pronunciar, né? O espírito, o ar, né? O sopro que Deus nos deu, ele volta para Deus, né? Simplesmente. Volta para Deus ali, a gente fica inconsciente, desligado, né, pessoal? Eu gosto de pensar que nós estamos já desligados já, e aí a gente fica realmente ali no pó da terra esperando ser ressuscitado, ser religado. Eu gosto até de um texto que não está nessa lição, mas eu vou citar aqui, exemplificar, né? Que o texto de Eclesiastes fala que os mortos já não sabem de nada, né? Os seus sentimentos já passaram e a sua memória jaz no esquecimento. Galera que está em casa, dá uma olhadinha nessa tampinha aqui. Imagina que essa tampinha aqui é minha memória, o disco da minha memória. O que está aqui dentro, pessoal? Meu nome, minha profissão, minha esposa, tudo que eu vivi, tudo que eu estou planejando viver, tudo que eu estou vivendo hoje está aqui dentro, né? Tirou a minha memória, o que sobrou, pessoal? Nada. Sobrou nada. Estou desligado. Então, quando o texto bíblico fala que está ali, a memória já passou, não sobrou nada. Você está desligado e não é que você foi para outro lugar sem saber nada. Não, você voltou para o pó da terra, está desligado, esperando o momento em que Deus vai restituir o teu fôlego o quê? De vida. De vida. É o processo inverso, né? Eclesiastes 12, verso 7, é o processo inverso de Gênesis 2:7. Sim. Gênesis 2:7, Deus cria o boneco e ele dá o fôlego de vida. Start inicial. Células, tendões, coração bate. Em Gênesis, aí tem o início. Em Eclesiastes 12, verso 7, é o processo inverso, que é o quê? Que é a morte. Aqui nós temos aqui Gênesis, aqui, ó, 35, quando narra ali o falecimento de Raquel, ali, na versão Almeida atualizada, ela já coloca ali vida, né? Já muda, mas assim, ó, coloca ali, ó, Gênesis 35, você pode ler na sua casa aí também, acompanhar com a gente, né? 35, verso 18, ó. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benome, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, Raquel, ali, quando estava para ter Benjamim, ela morre. E na versão já atualizada, já coloca ali, quando ela perde a vida, quando ela morre. Ou sai o espírito, sai o quê? No caso, ela perde a vida. O processo inverso agora, este fôlego de vida, ela perde, que é o presente, que é o dom que Deus lhe deu.
Exatamente, né, pastor? Então, a gente, nesse processo inverso, a gente começa a entender que existe uma lógica e que ela não é formatada pelos homens, mas ela é formatada pelo próprio Criador. Isso aí. Né? E assim, de fato, nós fomos criados não para morrer, mas com a entrada do pecado no mundo. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, inevitável. Todos nós, enquanto Cristo não voltar, nós vamos o quê? Nós vamos morrer. E você usou o exemplo da tampinha ali, quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, né? Ele tinha ali um símbolo para a morte, do sono, né? Não quer dizer que ele estava dormindo, mas quer dizer que é um estado de inconsciência. Como você perguntou, para onde a gente vai quando morre? É um estado de inconsciência. Não existe algo dentro de nós, um elemento etéreo, um elemento independente, com um estado de consciência. Quando a gente morre, o fôlego ele se vai e a pessoa fica no estado de inconsciência. E Cristo usou a metáfora, linda metáfora, do sono profundo. Sabe, Gabriel, aquela noite que você treinou muito lá, você treina, está cansado, você deita e apaga. Dorme, está cansado. Pode cair um mundo, terremoto, que você nem sabe o que está acontecendo. Não, apaguei, estou dormindo. Apagou, acordou no dia seguinte. É isso. Esse é o exemplo da metáfora, né, Yasmin, que Deus colocou, que Jesus colocou ali. Sim. Aqui ainda sobre Raquel, fala assim, né, que ao sair-lhe a alma, deu ao filho o nome de Benoni. Mas como que ela deu o nome ao filho dela se a alma dela já tinha saído? E aí a tradução mais adequada é quando a sua vida estava acabando. Então, ela ainda tinha a oportunidade de dar o nome ao filho dela. Você vê a importância das palavras estarem na ordem fração, certa. né? Como que elas fazem diferença ao Sim. sair-lhe a alma, né? Ou quando a vida estava terminando. Se esvaindo, né? Se esvaindo. O último fôlego. Era a assim, mesma expressão. aquele Ela estava último suspiro. morrendo ali, mediante um parto difícil, e ainda assim deu tempo dela falar, ó, Benoni. Sim. Se despediu. Então, realmente, a importância de entender o texto bíblico para os dias de hoje é muito importante. Aqui fica uma dica para você que está em casa. Você que já está assistindo, acompanhando o podcast. Esse podcast está sendo criado para revolucionar a sua comunhão, para levar você a estudar a Bíblia, estudar a lição. Por quê? Tem gente por aí que está baseando sua fé só no que escuta, no que vê no YouTube. Mas, amigo, você precisa estudar a Bíblia. Porque estudando a Bíblia, você fundamenta a sua fé. Sim, é importante você fundamentar no conhecimento bíblico. E outra coisa importante, né, pastor? Quando você estuda a Bíblia na parte integral dela, não um texto isolado, numa tradução, o conceito ele fica mais cravado em você. A palavra nefesh vai lá no psique, que é no grego, né? Então, há uma conexão, há um pensamento, porque a Bíblia é como uma coxa de retalhos. É um pouco aqui, um pouco ali. Nenhum texto isolado deve ser tomado, por mais difícil que ele seja, Sim. dentro do contexto geral sobre esse tema na Bíblia. Exatamente. Agora, Jesus ele traz uma parábola. Jesus contava muitas parábolas, né? E é muito interessante estudar aqui as parábolas de Cristo. Mas em Lucas, capítulo 12, versículo 19 e 20, uma parte de Jesus reprovando a avareza ali, ele cita o seguinte: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quer dizer, no texto bíblico, aqui, Jesus está reprovando aquele que vive para os tesouros. Guardando, Está guardando, está na avarento. ganância, na ambição. Não é um pecado você trabalhar para ter uma boa vida, mas aquele avarento, aquele mesquinho, que está trabalhando somente para si, o egoísta, né? E aí, nesse texto, Jesus fala assim: Deus vai te pedir a tua alma. Obviamente, se ele está reprovando esse camarada, no contexto popular, não estaria sendo salvo. Deus está pedindo a alma dele, significa o quê? Está pedindo a alma dele para lançar em algum lugar ou está terminando a vida? E aí, o que vocês me dizem? Terminando a vida. Terminando a vida. E outro contexto também que complementa essa parte é quando Davi está implorando a Deus para ele não deixar, né, que a espada de Deus não atravesse a sua alma, né? Então, se a alma é imortal, por que Davi estava clamando ali? Então, tomar uma espadada não é um problema. Não é? Deveria atravessar, né? Deveria. De acordo com o que o pessoal Sim, entende né? na cultura, né? Já que a alma, ela é, vamos dizer assim, não dá para você tocar, né? Não é sólida, espírito, como eles dizem por aí. Mas, galera, isso é tudo cultura popular, tá? A Bíblia não te diz isso, tá? Exatamente. Não, e aí se você for só, como o pastor falou, né? O certo é a gente ter um conhecimento ali amplo de toda a Bíblia, né? Para a gente entender realmente o conceito das coisas. Mas se você pegar só um trecho específico ali onde tem alma, ainda assim fica algo titubioso ali, algo que tipo não bate 100%. Poxa, a alma. Então, se você ler só aquele pedaço ali que tem a palavra alma em si, ainda não fecha, a conclusão ainda não dá certo. Não, inclusive, a nova versão internacional, ela já traduz o texto da forma correta, vida.
Não há nenhuma dúvida que Jesus, ao trazer esse tema novamente à luz do conhecimento hebraico bíblico, pensamento hebraico bíblico, né, pensamento ali de conhecimento, ele está dizendo o seguinte: a avareza dos fariseus, dos publicanos ali, de acúmulo financeiro, de riquezas, né, e fala, ó, ele não sabe que o plano dele é ter dinheiro, mas essa noite ele vai perder a vida. E aí, do que valerá, jovem, tanto conhecimento, tanto dinheiro, tanto recurso financeiro, se você pura e simplesmente não compartilhou, não doou, não amou as pessoas? E fica claro a fugacidade. O que é a fugacidade da vida? Que é algo temerário, algo pequeno. Você está aqui com 80, como diz o texto ali, né, de Salmos 90 e tantos outros ali, que nós temos que aproveitar enquanto estamos aqui. A decisão sua deve ser agora, não é amanhã, não foi ontem, é nesse momento. Cristo estava trabalhando com essa questão, que ele, por mais que fosse preocupado com as questões futuras, naquela noite, a sua vida iria terminar. E aí, o que ficou dela? O que ele fez dela? Estaria salvo ou perdido? Eu acho interessante também, pastor, na versão ARC, na Almeida Revista e Corrigida, essa parte da alma, eu acho ela mais interessante, mais fácil de você entender ali. Ela traduz, né, nefesh, como realmente alma, em todos os sentidos. Então, quando fala ali, José levou seus filhos ali, e outras pessoas ali, dava um total de 70 pessoas. 70 almas. Levou 70 almas. Então, como assim? São Estavam pessoas, mortas, né? Você tem uma filhinha de 70 fantasmas ali seguindo, né, 70 galera? espíritos ali? Não, Então, eram pessoas, né? Eram pessoas ali que estavam ali, né? E é curioso o seguinte, agora, duas premissas que todos nós temos e o mundo cristão tem. Paulo escreve em Romanos que todos nós pecamos. Todos somos pecadores. Depois ele escreve também que o salário do pecado é a morte, não é novidade para ninguém. Então, podemos presumir que todo pecador é o quê? Mortal. Porque todo pecador vai morrer. Logo, se todo pecador vai morrer, significa que todos nós, parece óbvio que eu vou falar, parece redundante que eu vou falar, vão perder a vida. Mas por que parece tão redundante? Mas simples. Porque quando eu falo assim, vão morrer, vão perder a vida, significa que alma vivente vai deixar de existir. Sim. Tem pessoas que acham que não, vou morrer, vai morrer minha parte física. A parte física e o meu espírito vai continuar. Não existe isso, então, no contexto que nós estamos pegando aqui. Você está aprendendo hoje com a gente aqui, você está vendo aqui na lição que a alma que pecar, essa morrerá. Mas você hoje tem tempo de se decidir. A gente já vai caminhando para os nossos comentários finais e agora vem aquele giro da lição que os nossos participantes vão te dar aquele recadinho final. Querido David, o que você tem para dizer para a nossa galera ali? Fala direto com eles ali na nossa câmera. O que você tem para dizer no seu recado final? Que é muito confortante imaginarmos, idealizarmos que certamente não morreremos, né? Que nós ainda teremos uma consciência. E muito triste saber que não, isso não é verdade. A verdade é o que Deus falou, nós certamente morreremos. Mas, poxa, que verdade triste, né? Mas a verdade é que não é triste. Se não fosse essa verdade, a gente não poderia sonhar com o retorno de Cristo, onde Ele nos ressuscitará, quem já estiver morto em Cristo, ou nos glorificar, né, nosso corpo físico, e juntamente com os mortos em Cristo, nos arrebatar para os reinos do céu. Querido Yasmin, seu recado final para a nossa galera. O meu recado final é: confie em Deus, confie na sua palavra, que ao menor sinal de dúvida, Deus sempre está preparado para esclarecer para a gente. Pastor Natanael. Quero terminar, pastor Gabriel, com os jovens que estão aqui, com um texto de 2 Timóteo, capítulo 6, no verso 16, que fala assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, glória e poder eterno. O único que é imortal é Deus. Nós estamos aqui como candidatos à imortalidade. E o que vai valer, o que vai levar você para o céu, para ser imortal de verdade, são as suas ações, como diz Eclesiastes 12, lá no capítulo 13 e 14. Nós precisamos que as nossas ações falem mais alto que as nossas palavras. Precisamos de jovens que peguem a lição, que peguem a Bíblia, que estudem, que vivam o amor de Deus e que, nesse momento, sejam a mão de Deus para acalmar a tanta dificuldade que o mundo tem. Então, queridos, nós temos essa oportunidade, não teremos outra. Quando você morrer, você terá acabado com a sua trajetória, com a sua história, e não vai ter outra chance de voltar, de ir para outro plano, para outro lugar. Aproveite o momento que você tem para amar as pessoas e amar a Deus. Um grande abraço para você.
Muito bem, galera, você pegou o recado final dos nossos convidados aqui, e aqui eu vou me despedindo de você, mas deixa eu deixar um pensamento para você. Realmente, no mundo nós enfrentamos a morte, mas Deus criou um mundo perfeito, no qual Ele planejou vida, plenitude e eternidade. Como foi dito aqui para você, Jesus está voltando. E não importa se você está com saudade de alguém que já descansou e está no pó da terra, porque quando Cristo voltar, Ele vai ressuscitar os nossos queridos, ressuscitar os nossos amados. E você, como candidato à vida eterna, você tem que se decidir por Jesus. Entre as ações que você tem que fazer na sua vida, decida-se por Cristo, porque é o único que pode te dar a vida eterna. Então, amigo, pegou a visão? Pegou a lição? Te esperamos semana que vem, mas antes de nós terminarmos, vamos com a nossa oração final. Querido David, você pode orar para a gente? Posso. Querido e eterno Pai, muito obrigado por este momento, termos este aprendizado, né, em essa instrução divina, que possamos, ó Senhor, guardar esta lição em nossos corações, em nossas mentes, em nossa destra, que possamos fazer de acordo com o que o Senhor nos pede, com o que o Senhor nos instrui, porque é para o nosso próprio bem, Pai. Amém. E possamos assim ter um bom entendimento e assim possamos também nos preparar para o Teu retorno, Pai, para a Tua promessa de que nos resgatará, Pai. É isso que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado você que ficou até o final. Já sabe, segue a gente lá nas redes e nos encontramos na próxima sexta-feira, às 9h com a lição 3. Semana que vem a gente vai ter uma galera abençoada aqui do projeto Um Ano em Missão. Não perde. Você que quer saber do Ano em Missão, vem com a gente que vai ser bênção. Valeu, até a próxima. Tchau.